Professor, agora chegou a hora da gente esclarecer as dúvidas dos agricultores que participam conosco lá nas redes sociais. Momento importante. Isso aí. No Instagram, publicamos na última semana o trecho de uma reportagem sobre a produção de mandiocas com um estilo de plantio diferente do convencional. Ao invés de serem plantadas na horizontal, as ramas foram posicionadas na terra em pé. Assim, olha só, como a gente pode ver, o seu Jair Borilli, aqui do interior de Cascavel, plantando as manivas, essas ramas de mandioca, na vertical, né? Em camalhões, camalhões grandes. Pequenas propriedades, pequenos trechos, né, da propriedade é importante, facilita o arranquio, né? É isso aí, diferente do convencional na horizontal. Totalmente diferente. Mas tem dado certo. E o material resultou em muitas participações, cerca de 800 mil visualizações e também vários comentários com perguntas. Por isso, nós voltamos até a propriedade do seu Jair Borilli para conferir como está a produção e também buscamos informações técnicas com o engenheiro agrônomo e professor Augustinho Borsoi. Acompanhe. Como mostramos na reportagem feita em setembro do ano passado, o seu Jair plantou de forma manual 5 hectares de mandioca. Em pouco mais de 2 hectares, ele resolveu posicionar as ramas, que são chamadas de maniva, dessa forma, na vertical. 8 meses se passaram e os 10 mil pés plantados neste sistema cresceram bem. Geralmente, o plantio das ramas na vertical é menos utilizado, porque as raízes se aprofundam mais e crescem em diferentes sentidos, dificultando a colheita. Mas, segundo o seu Jair, o que fez toda a diferença para esse tipo de manejo foram os muxões, esses canteiros que favorecem o desempenho das raízes e também facilitam o arranquio. Há uns 3 anos, quando eu estava mais um pouco, estava plantando, sempre sobrava algum pedaço nos cantos das lavourinhas, com a terra mais alta. Daí eu fincava uma maniva ali e depois no ir colher eu vi que ia dando certo, era mais fácil para mim arrancar. Daí tinha um terraceador muito antigo guardado, onde veio a ideia de começar a fazer esses muxão. E deu certo. Porque antes de fazer esse muxão, eu tombei a terra, então ela foi arada a terra, ela ficou solta, fofa. Daí passei fazendo muxão, daí até a colheita ela não vai ficar socada. Agora, se não fizer o muxão, aí tem problema. Porque as raízes vão para baixo, vai para a terra dura, não consegue arrancar ou ela vai quebrar a terra. Daí vai ficar pior do que no convencional, mas desse jeito não. Desse jeito fica mais fácil. O seu Jair quer esperar mais 4 meses para colher as mandiocas, mas ele faz questão de arrancar alguns pés para fazer uma demonstração. Para arrancar é muito fácil, ó. Não precisa nem pegar com as 2 mãos, ó. Então, eu acho que melhor do que isso, aí, ó. E com a mão esquerda ainda. Facilidade para retirar. Aí, ó. Fica soltinha a terra. O agricultor indica que das 2 últimas vezes em que colheu, a produtividade das mandiocas que foram plantadas com as ramas em pé superou em 50% o peso das plantadas com o sistema convencional. Vamos ver aqui quanto está dando esse pé aí com 8 meses. Ó, 3,5 kg, ó. É. Mas eu queria com 1 hectare, são 10 mil pés. Se não tiver falha e tal. 1 pé por metro quadrado. Se eu colher 2 quilos por pé, tá bom. São 20 toneladas. O seu Jair ainda tem na propriedade 3 hectares onde as ramas foram plantadas na horizontal. E ele faz questão de comparar. Ó, o problema é que ainda quebrou bastante embaixo. Então a gente vê aí que tem a dificuldade, de repente, também da quebra dessas raízes. É. Né, Jair? Bem mais difícil. Larga uma mão aqui, quase que as 2 não consegui arrancar, né? Então, para mim, é essa aí a saída. A reportagem publicada no Instagram gerou muita curiosidade sobre a forma de plantio e o manejo da mandioca. Agricultores compartilharam suas experiências e questionaram se o sistema pode mesmo dar certo.
Por isso, nós procuramos também um especialista para esclarecer algumas dúvidas. Aqui nós podemos ver que as manivas foram plantadas de maneira convencional e aí a gente consegue fazer uma comparação com os dois sistemas, né? Na parte técnica, o que a gente consegue ver de diferença do sistema convencional para o sistema do seu Jair com os muxões? Bom, se a gente for analisar, né, essa questão do plantio na vertical, né, com as manivas na vertical, se a gente pensar em grandes áreas, tecnicamente vai ser inviável fazer esse tipo de plantio das manivas, né? Então, em grandes áreas, a gente faz o plantio convencional com as manivas deitadas, né, na posição horizontal. Normalmente, as grandes áreas utilizam máquinas, né, plantadoras, né, para fazer esse sistema de plantio, então a máquina distribui as manivas na posição horizontal. Quando a gente faz esse plantio vertical, o correto é fazer os muxões para a gente poder ter o maior desenvolvimento das raízes, né? E na hora da colheita não ser tão difícil de fazer esse arranquio das raízes, né? Se a gente fizer esse plantio numa área normal, né, sem fazer os muxões e colocar essas manivas na vertical, a raiz acaba crescendo em direção, né, para baixo, né, acaba crescendo para baixo, verticalmente no solo, dificultando muito a questão do arranquio, né? Então já tem algumas pesquisas, né, que mostram essa força que você tem que fazer, ela é bem maior quando você faz o plantio na vertical. Agora, quando você faz os muxões, né, que você faz o canteiro e planta em cima do canteiro, aí você diminui esse problema da dificuldade da colheita, né? E quando você faz esse plantio vertical, você tem um maior desenvolvimento das raízes, melhor pegamento das manivas, né? Você consegue ter um maior pegamento comparado com o sistema horizontal, né? Então tem algumas vantagens, né? Alguns dados, né, mostram que tem uma maior produção quando você utiliza esse sistema na vertical, mas ele é mais restrito a pequenas áreas, onde é possível fazer esses muxões, né, e você poder depois também capinar essa área, né? Então é mais voltado para essa questão de pequenas áreas. Também daria para fazer ou na vertical ou inclinado 45 graus, né? Não necessariamente na posição reta, né, mas 45 graus. Diagonal. Também, diagonal. Também é possível fazer o plantio desta forma, né? Então, na vertical, na horizontal ou diagonal. Que aí na diagonal não se tem um crescimento tão profundo das raízes, né? Tem um crescimento mais superficial das raízes, mas também o ideal seria fazer em muxões para você ter um melhor desenvolvimento da raiz e facilitar depois a colheita. Dúvidas esclarecidas então, muito obrigada, professor Augustinho, e até a próxima. Nada. Tanto o seu Jair Borilli quanto o professor Augustinho explicaram muito bem nessa reportagem, né, professor, como é que funciona então esses dois tipos de cultivo. Com certeza. E é importante, né, que a produtividade, né, Antonella, ela está relacionada a uma boa muda. Tendo uma boa muda, com certeza os dois cultivos vai ser produtivo e vai ter retorno.